Imagine que você está num posto de combustíveis abastecendo o seu carro. Você olha para a bomba e lê etanol. Para a maioria das pessoas, é só um líquido transparente que faz o motor rodar. Mas você sabia que o Brasil transformou o que todo mundo tratava como um resíduo em um dos combustíveis mais avançados do planeta? E não, eu não estou falando daquele etanol comum que a gente usa há décadas. Existe um segredo de segunda geração que pouca gente conhece. Meu nome é Eric, sou doutor em biotecnologia e hoje eu vou te contar como a nossa história com a cana-de-açúcar deixou de ser uma tradição colonial para virar alta tecnologia. Para entender o futuro, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pense no Brasil do século XVI. Era a época das capitanias hereditárias, o período de colonização portuguesa no Brasil. O cenário era de engenhos barulhentos, fumaça, muito suor, e o objetivo dos portugueses era um só: produzir açúcar para exportar para a Europa, o que dava muito dinheiro. Só que com a estrutura rudimentar da época, o processo de fermentação não era eficiente. As pessoas naquela época não sabiam o que era uma levedura, não entendiam a bioquímica do processo. E foi nesse contexto que nasceu a nossa famosa cachaça, por exemplo, que é destilada a partir do caldo de cana fermentado. Ou seja, já estávamos ali trabalhando com a biotecnologia muito antes dessa palavra sequer existir. Mas o verdadeiro boom do combustível não veio por escolha, veio pela necessidade. Vamos então dar um salto grande agora. Vamos lá para o ano de 1929, data em que o mundo quebrou com a crise econômica mundial e o Brasil não tinha dinheiro para importar petróleo. Mas sobrava o quê? Adivinha? Cana e açúcar. Então, qual foi a solução do governo em 1931? Vamos misturar etanol na gasolina. E foi assim que foi estabelecida a obrigatoriedade da mistura de 5% de etanol à gasolina. Mas esses 5% aí, se considerarmos a época, na década de 30, representaram um grande incentivo para a produção de etanol. E foi o empurrão de que a indústria precisava. Anos mais tarde, na década de 70, o mundo sofreu com a crise do petróleo. O combustível ficou caríssimo, o preço do barril do petróleo foi parar nas nuvens. Foi aí que o Brasil deu uma jogada de mestre e criou o Proálcool, Programa Nacional do Álcool, o maior programa de incentivo ao etanol do mundo. Aliás, se você quiser saber mais sobre o Proálcool, confira o link do vídeo aqui na descrição. E então, de lá para cá, o etanol decolou. Hoje, a mistura obrigatória é de 30%. Isso mesmo, antes era de 27% e foi alterada recentemente para 30%. E já temos proposta que será encaminhada ao Conselho Nacional de Política Energética para aprovação de 32%, o que deve aumentar a demanda de etanol em 1 bilhão de litros, segundo a UNICA, União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Mas aqui entra o grande problema que a ciência precisava resolver. Toda essa história que eu te contei até agora é a do etanol de primeira geração. E como ele funciona? Bom, para produzir o etanol de primeira geração, a usina realiza a moagem da cana, pega aquele caldo cheio de açúcares fermentescíveis e adiciona as famosas leveduras. Elas fermentam o caldo e é daí que se produz o etanol que você conhece. Esse é o processo convencional, constituído das etapas de moagem, fermentação, destilação e armazenamento. Só que tem um detalhe que incomodava os cientistas. Depois que você moe a cana e tira o caldo, sobrava uma montanha gigantesca de palha e bagaço. E durante muito tempo isso era visto só como um resíduo, sem muito valor. Então era queimado nas caldeiras das próprias usinas para gerar vapor e energia elétrica. E é aí que a biotecnologia moderna faz a mágica acontecer. Aqui entra em cena o etanol de segunda geração. Em vez de focar só no caldo da cana, os cientistas olharam para a parte dura da planta, as fibras, que são ricas em celulose. A gente usa enzimas e tecnologias de ponta para quebrar essas fibras duras em pedacinhos menores. Esse processo de quebra, que chamamos de hidrólise, libera mais açúcares fermentescíveis que estavam ali trancados dentro daquela estrutura dura. Aí então as leveduras entram em ação novamente e transformam o açúcar que veio do bagaço em mais combustível. Então o que antes era resíduo agora é matéria-prima para a produção de mais etanol. Resumo da ópera: mais etanol com a mesmíssima quantidade de cana-de-açúcar. É o ápice da eficiência. Então, resumindo para você, o etanol de primeira geração é produzido a partir do açúcar da cana, segundo aquele processo convencional de fermentação alcoólica, que a gente conhece como moagem, fermentação, destilação e armazenamento.
Já o etanol de segunda geração reaproveita as fibras, que são a palha e o bagaço da cana, que sobram lá do processo de produção convencional. E com a ajuda de algumas enzimas e tecnologias de ponta, gera ainda mais etanol. E isso reduz o desperdício, diminui a emissão de gases do efeito estufa e coloca o Brasil no topo da sustentabilidade. Aliás, puxando o gancho para a sustentabilidade, o Brasil negocia em bolsa de valores os famosos CBIOS, créditos de descarbonização. Mas esse papo de ganhar dinheiro com sustentabilidade é tão fascinante e inovador que eu já gravei um vídeo inteiro sobre isso. Eu estou falando do RenovaBio e eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição para você assistir em seguida. Se você achou esse conteúdo interessante, inscreva-se no canal ou se você está apenas me ouvindo agora, siga o podcast na sua plataforma favorita. Aproveite para compartilhar com um amigo e ajude a ciência descomplicada a chegar mais longe. Até a próxima! Um abraço!